Você sabia que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo? E que, por incrível que pareça, ela pode sim ser prevenida. Para você ter uma ideia disso em números, dá uma olhada no comparativo que eu vou fazer usando dados da SBC. Toda vez que cai um avião no mundo, é uma tragédia, é muito triste, é uma notícia no Brasil, é notícia no mundo inteiro, é realmente uma fatalidade. Mas você sabe quantas pessoas morrem por doenças cardiovasculares no Brasil todo dia? O equivalente a 6 aviões cheios de pessoas. Aviões Boeing 737 cheios de pessoas. 6 desses caem por dia no Brasil, é o equivalente à quantidade de mortes por doença cardiovascular. E meus amigos, esses números são infelizmente muito graves. E esses números são só do Brasil, mais ou menos 1.100 pessoas, são 6 aviões, com uma doença que é prevenível. Agora imagina se existisse um suplemento que, com comprovação científica, é comprovado cientificamente que funciona. Ele vai funcionar bem para o seu coração, bem para o seu cérebro. Ele reduz chance de infarto, reduz triglicerídeo, reduz colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, aumenta a sua cognição, aumenta a sua memória. Imagina se existisse um suplemento desse para melhorar muito essa situação que a gente vive hoje em dia. Esse suplemento existe. Quer saber que suplemento é esse? Então, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou mostrar esse vídeo de uma maneira que talvez você não encontre em nenhum outro lugar do YouTube. E para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Shoa, sou engenheiro por formação, já fui cientista e hoje eu sou empresário. E há mais de 10 anos eu trabalho na área de cosméticos e bem-estar e mais recentemente agora com foco em suplementação que muda vidas. E só aqui nesse canal do YouTube, e talvez em outros, mas principalmente aqui nesse canal do YouTube, você vai achar um conteúdo explicado didaticamente de maneira muito fácil. Mesmo se você é leigo, vai ter gráficos, números, uma linguagem que vai facilitar muito o seu entendimento. Então, aguarda sua inscrição e ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Com certeza você já ouviu falar do ômega 3. Ele é simplesmente um dos ou o suplemento em cápsulas mais vendido do planeta Terra. Justamente pelas causas que eu falei anteriormente, o ômega 3 é um suplemento maravilhoso e com certeza você já ouviu falar dele. Esse aqui, por exemplo, da linha HND, é um suplemento muito confiável, com selo de qualidade. Esse é um dos problemas do mercado de hoje em dia brasileiro. Cara, a maioria dos ômega 3, eu já fui em farmácia várias vezes, a maioria dos ômega 3 hoje em dia não tem nem selo, não tem qualidade, a quantidade não é correta. Então, essa é uma desvantagem do mercado hoje em dia, que você não encontra produto de qualidade, mas nesse vídeo ainda eu vou te ensinar como achar um produto, um ômega 3 de qualidade, beleza? Mas isso é assunto para depois, porque agora a gente vai falar o que é o ômega 3. Bom, vou resumir. O ômega 3 é uma gordura boa, muito boa, que faz muito bem pro seu coração, pro seu cérebro, pro seu corpo inteiro, tá? E o ômega 3 é encontrado naturalmente normalmente peixes que vivem em alto mar e água fria também. Então, por exemplo, o salmão, o atum, até o crio também você encontra. Claro, você vai ter aí também algumas fontes vegetais de ômega 3. Mas a grande questão é que o seu corpo, ele não produz ômega 3. E, cara, ele é uma gordura essencial, então você precisa ingerir ômega 3, seja de fonte natural ou por suplementação. E é por isso, porque o seu corpo não produz, que o ômega 3 é o suplemento em cápsulas mais vendido do planeta, ou tá sempre no top rank. Daniel, quais os benefícios do ômega 3? Por que eu tenho que consumir naturalmente, ou por que eu tenho que suplementar? Os benefícios são os seguintes: ele faz muito bem para a saúde, ele diminui sua chance de infarto. Ele, comprovadamente, tá, gente? Comprovadamente. Inclusive, a maior parte dos estudos científicos é para essa parte cardíaca, tá? Ele diminui seu triglicerídeo, ele combate os radicais livres, diminui a inflamação no seu corpo, participa da luta contra o câncer, ele melhora a sua memória, melhora a sua cognição, diminui o risco de AVC isquêmico. Observou-se que aumentou o colesterol HDL, que é o colesterol bom, diminuiu o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Nem todo LDL é ruim, mas o LDL oxidado é ruim, e o ômega 3 atua aí também. Observou-se que quem ingere mais ômega 3 tem menor incidência de câncer de próstata nos homens, e em mulheres menor incidência de câncer de mama. Então você tem muitos benefícios do ômega 3, além de vários outros que eu posso citar aqui, você pode encontrar em outras fontes também. E se ele é consumido junto com o resveratrol, que é um suplemento que já tem vídeo aqui no canal, você pode pesquisar. Cara, o seu coração vai ficar, tende a ficar, é uma probabilidade muito alta dele ficar muito, muito bem. Até pessoas que já têm algum problema cardíaco, é muito recomendável que ele consuma o ômega 3 e o resveratrol. Lógico, você vai procurar sempre o seu médico para confirmar os dados, tudo bem? E hoje existe um problema na sociedade americana e na sociedade brasileira, que é o seguinte: entende muito bem o que eu vou te falar aqui, eu vou colocar alguns gráficos para você entender melhor. É o seguinte: a nossa alimentação da nossa sociedade, ela é muito inflamatória.
E existe uma relação, existe um ômega 3 e existe um ômega 6 e o 9. Esse 6 e 9 eu vou resumir como se fosse 6, tá? Apesar de não ser, mas eu vou resumir como se fosse 6. Normalmente o ômega 3 é anti-inflamatório e o ômega 6 é inflamatório. Você fala, Daniel, poxa, por que o ômega 6 é inflamatório e a gente consome? É porque a inflamação é um processo natural de cura do seu corpo. Então, algum grau de inflamação é bom pro seu corpo. Agora, não muita inflamação. Cara, o ômega 6 tem muita fonte de comida diferente. Comida boa, comida ruim também. Normalmente, comida ruim tem bastante ômega 6 também. Então, acaba que a nossa dieta é muito inflamatória. E o que acontece? A relação ideal entre ômega 3 e ômega 6, que a literatura mostra, que alguns médicos mostram e tal, né? É mais ou menos, eu vou usar números redondos pra você ter uma ideia, seria até 3 para 1, ou seja, 3 ômega 6, 3 quantidades de ômega 6 para 1 de ômega 3, o seu corpo ainda se vira um pouco bem. Mas a nossa dieta é tão ruim, da sociedade americana e brasileira, que ela é muito inflamatória, tem muito ômega 6, mais ômega 6 do que deveria. E olha só, e tem pouco ômega 3. Então essa relação que deveria ser de 1 para 1 ou 3 para 1, ela acaba se tornando de 20 para 1. Alguns médicos defendem que essa relação já está em 40 para 1, 50 para 1 de ômega 6. Isso é extremamente danoso ao seu corpo, porque não está equilibrado. Então como é que você pode corrigir isso? De duas maneiras. A primeira é você melhorando a sua dieta, que você vai baixar os níveis aí de ômega 6 em excesso. E a segunda é suplementando ou consumindo fonte de ômega 3 para você tentar equilibrar as coisas. Daniel, mas vale mais a pena eu comer ômega 3 de fonte natural ou suplementar ômega 3? E hoje em dia, no Brasil pelo menos, eu acho que vale muito mais a pena suplementar, que é o que eu faço hoje, tá? E olha só, por que isso? Porque as fontes naturais, por exemplo, o salmão, o atum e etc., muitos dos peixes do Brasil são criados em cativeiro. Tá? E os peixes podem ter ômega 3, mas esses peixes de cativeiro têm uma quantidade menor, muito menor de ômega 3, tá? Porque o peixe natural, ele é criado lá em água fria, em alto mar, ele se alimenta de algas, e o peixe do cativeiro se alimenta de outras coisas. Então, a fonte natural do Brasil que você encontra de peixe não é uma quantidade suficiente. E além disso, você teria que consumir uma quantidade muito grande de peixe, o que não seria viável. Então, o melhor caminho, sim, é suplementar. Mas, Daniel, tudo bem, qual ômega 3 escolher? Eu posso sair comprando qualquer ômega 3 na internet? Não, por favor, não faça isso, tá? Para isso, você pode pedir ajuda a um nutricionista seu que entende muito, a um médico seu que entende muito, ou eu vou te dar informações valiosas nesse vídeo que você pode escolher um bom ômega 3 de qualidade. Claro, eu uso dessa marca aqui, da nossa linha HND, que é maravilhoso, depois você pode confirmar, tá? Mas claro que se você caçar, talvez você encontre outras marcas boas também. O primeiro de tudo, o ômega 3, a maioria você vai encontrar de óleo de peixe, e ele tem que ter algum selo que garanta que aquilo é ômega 3 mesmo. Dois selos importantes hoje, que é o IFOS e também o selo MEG 3, que é o famoso MEG 3, que é o mais famoso, tá? Deixa eu colocar aqui o logotipo do MEG 3 para vocês verem. Sabe, porque muita gente, às vezes, coloca outros tipos de ômegas ou outras gorduras naquela cápsula e te vende como ômega 3. Por isso que tem muito suplemento muito barato. Se o suplemento está muito barato, desconfie. Uma outra coisa também, tem empresas que eu já vi que colocam lá na capa 1000 miligramas. Mas às vezes 1000 miligramas é só a cápsula, não quer dizer que o que contém de ômega 3 lá dentro é 1000 miligramas. Então, são informações muito úteis. Mas eu quero que você dê uma olhada nessa receita. Essa aqui é uma receita de uma das profissionais da área de medicina, de nutrição, mais respeitadas da minha cidade, da cidade de Manaus. Ela passou essa receita de ômega 3 para um amigo meu que nem sabia o que era ômega 3, não, ele simplesmente foi lá com ela e ela passou. Olha o que está escrito na receita. Consuma ômega 3 nessa proporção de 1,5 para 1 de EPA, DHA. Daniel, o que é isso? O que é EPA, o que é DHA? O EPA e o DHA, na verdade, todos os benefícios do ômega 3 vêm do EPA e do DHA. Então eu não quero ser muito técnico, mas enfim, o seu ômega 3 tem que ter boa quantidade de EPA e de DHA, tá? E a quantidade que ela sugeriu na proporção foi de 1,5 para 1. 1,5 para 1. Segundo ele estava precisando de uma suplementação boa para a parte do coração, tá? Você vai encontrar aqui para a parte de cognição, memória, você pode encontrar até quantidade de DHA maior. E além disso, ela falou para ele que ele tinha que consumir um produto com o selo MEG 3, né? Então eu falei, cara, é exatamente esse produto. Ele tem essa proporção de 1,5 para 1 com o selo MEG 3, tá? Mas é lógico que eu faço sempre marketing do produto que eu consumo, é óbvio. Mas talvez na internet você encontre outros, tá? Mas pesquise bem com cautela essas questões que eu falei para vocês. Um outro teste para saber se o ômega 3 é de qualidade é o teste do freezer e do congelador da sua geladeira, tá? Esse teste é confiável, não é 100% confiável, tem algumas coisinhas aí que pode ter algum porém, mas é um teste confiável. Eu, por exemplo, fiz com o ômega 3 que eu consumo, passou no teste. É um teste seguinte, você coloca lá o ômega 3
por 4 horas, tá? No seu congelador. E se você tirar e você espeta ele com algo fino, né? Com um alfinete ou com... Uai, seu app de vídeos curtos.